Presidente, senhoras e senhores senadores, no dia 11 de fevereiro de 2015, proferi nesta tribuna o discurso inaugural como senador da República, eleito com a segunda maior votação proporcional do país, mais de 64% dos votos do estado de Pernambuco. Naquela ocasião, renovei o compromisso de concentrar a minha atuação em 5 grandes eixos temáticos: educação, saúde, desenvolvimento econômico, revisão do Pacto Federativo e segurança hídrica. Além disso, reiterei minha firme disposição para ser a voz não de uma parte, mas de todos os pernambucanos no Senado Federal. Em 2015, o Brasil enfrentava uma grave crise política e econômica, que levou o Produto Interno Bruto à queda de 3,5%, descontrole inflacionário, altas taxas de juros e desemprego corroíam as conquistas sociais da década anterior. E o país caminhava para o colapso econômico. Sem paralelo na história recente, os analistas passaram a chamar de a Grande Recessão, a crise compreendida entre 2014 e 2016. Sabemos que momentos de crise exigem firmeza, sacrifícios e grandes responsabilidades. Neste sentido, o Senado Federal cumpriu seu dever constitucional de órgão fiscalizador e guardião das contas públicas. Os desdobramentos políticos desaguaram no doloroso processo de impeachment da então Presidente da República. A partir de então, o Parlamento não hesitou em abraçar uma extensa agenda de reformas econômicas e modernização do Estado brasileiro. Iniciada pelo governo do presidente Michel Temer e aprofundada pela administração do presidente Jair Bolsonaro, essa agenda, que tive a honra de poder contribuir, obteve forte apoio no Congresso Nacional. Além de abarcar um conjunto de iniciativas voltadas ao equilíbrio das contas públicas, promoveu uma ambiciosa revisão do arcabouço legal e regulatório do país, na direção da desburocratização e da segurança jurídica, da melhora do ambiente de negócios e da competitividade da economia brasileira. Ainda em 2016, o país deu um passo decisivo no sentido da sustentabilidade da dívida pública, ao promulgar a Emenda Constitucional 95, que instituiu o teto de gastos. O Parlamento estabeleceu uma âncora fiscal, inaugurando um marco na economia nacional. Ninguém, senhor presidente, ousa contestar a efetividade do teto de gastos para a transparência, o controle e a previsibilidade das despesas. Embora possamos reconhecer a legitimidade das demandas no sentido do aprimoramento do arcabouço fiscal do país. Contudo, lembro que a flexibilização das regras, sem as adequadas contrapartidas, pode produzir efeitos perversos sobre os juros e a inflação, comprometendo a recuperação da economia e aprofundando o abismo social. Voltando à agenda de reformas que esta Casa implementou em cooperação com o governo federal, aprovamos em 2017 o mais profundo conjunto de alterações já realizado na consolidação das leis do trabalho e que permitiu a retomada do emprego. Ainda no primeiro ano de vigência da reforma trabalhista, o Brasil gerou 529 mil empregos formais, o primeiro saldo positivo registrado pelo CAGED desde 2014. Embora haja espaço para críticas e aprimoramentos, esse novo arcabouço legal
tem sustentado a criação de postos de trabalho no país. No trimestre encerrado em outubro desse ano, a taxa de desemprego foi de 8,3%, segundo dados do IBGE. É a 8ª queda consecutiva e o melhor resultado para o período em 8 anos. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, as eleições de 2018 promoveram a maior renovação parlamentar da história. Inaugurado sob a marca da mudança, o ano legislativo de 2019 foi também reformista. Com celeridade, mas sem abrir mão do debate, o Senado enfrentou temas urgentes e complexos, por vezes mal compreendidos pela sociedade. Como exemplo, cito a reforma da Previdência, que avançou na construção de um sistema de aposentadorias e pensões mais justo e com menos privilégio, refletindo o elevado grau de maturidade do parlamento brasileiro. A reforma da Previdência foi uma vitória da política. A política, senhor presidente, vilipendiada em tantas tentativas de intimidação e criminalização, como se não fosse a política o único caminho para solucionar os problemas do país. E quando caminhávamos na direção da consolidação fiscal, fomos atingidos por uma emergência sanitária de importância internacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a pandemia da Covid-19 exigiu dos governos e da sociedade esforços de grandes proporções e mergulhou o Brasil em uma crise sem precedentes. Mais uma vez, esta casa não faltou ao país e, por meio do inovador sistema de deliberação remota, agiu com disposição inabalável na análise das matérias necessárias para o enfrentamento da pandemia, a começar pelo decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade. E aqui, com justiça, o reconhecimento ao presidente Davi Alcolumbre, que inaugurou esse sistema de deliberação remota. Naquele difícil período, o país mobilizou recursos da ordem de 620 bilhões para proteger a saúde da população, garantir renda para os mais vulneráveis e para os trabalhadores informais, salvar empregos e empresas e socorrer estados e municípios que sofreram violenta redução de receitas. Neste sentido, destaco o trabalho desenvolvido por esta Casa na construção do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que assegurou o equilíbrio na distribuição dos recursos da União para estados e municípios. Entre repasses diretos e suspensão de dívidas, o Senado aprovou um auxílio financeiro de mais de 125 bilhões para os entes da Federação. Ao mesmo tempo que travamos a guerra contra o vírus, nos empenhamos para oferecer respostas para os problemas econômicos e sociais e devolver esperança a um país enlutado. Com senso de dever e determinação, deliberamos um conjunto de medidas para a retomada da economia. A PEC emergencial, que tive a satisfação de apresentar, colocou a sustentabilidade da dívida pública como ponto central da gestão fiscal, enquanto a autonomia do Banco Central afastou o risco de interferência sobre a autoridade monetária, assegurando a efetividade da política de controle da inflação. A modernização dos marcos regulatórios recuperou a capacidade de investimento em setores estratégicos. Os marcos legais do gás, do saneamento, do setor elétrico, da cabotagem e das ferrovias reduziram entraves e burocracias, atraindo investimentos privados para os setores que demandam vultosas quantidades de recursos. Tenho a felicidade, senhor presidente, de ter contribuído para a implementação de iniciativas que amorteceram os impactos da crise econômica sobre a população mais vulnerável, além de zerar a fila de famílias atendidas pelo programa Auxílio Brasil. Nosso relatório, que resultou na promulgação da emenda constitucional 123, aumentou o valor do benefício de R$ 600 para R$ 600 e dobrou o Vale Gás,
Goiás, que passou a custear um botijão a cada 2 meses para 5,7 milhões de famílias. Reconhecemos o estado de emergência provocado